Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência. Você já ouviu falar em vulcanologia? É a ciência que estuda os vulcões, estruturas geológicas que ligam o interior da Terra com o exterior. Os vulcões podem estar na terra ou no mar e, por meio deles, são expelidos materiais como magma, lava, cinzas e gases. Nos últimos 2 milhões de anos, pelo menos 10 mil vulcões se formaram. E hoje, o planeta tem cerca de 20 vulcões ativos. Vamos saber mais sobre esse fenômeno da natureza que desperta tanta curiosidade. Com Marcel Leonard Besser, pesquisador de geociências do Serviço Geológico do Brasil. O Marcel agora. Marcel, esses vulcões ativos, né, que eu falei ali na introdução, que são cerca de 20 hoje no planeta, onde que eles estão e quanto tempo um vulcão fica ativo? Como é que ele tem mais ou menos um tempo de vida e depois ele adormece? Como é que é essa linha de vida do vulcão? É muito interessante essa sua comparação, se eles têm um tempo de vida, né? Nós podemos até comparar com uma pessoa. A pessoa está viva ou morta. Então, uma pessoa viva é como se fosse um vulcão ativo. Uma pessoa morta é um vulcão já extinto. Ela não vai mais voltar a funcionar. Agora, uma pessoa viva, ela pode estar ou dormindo ou ativa no dia a dia dela. Então, um vulcão dormente, ele está lá, ali, quietinho, mas ele pode voltar a entrar em erupção. Você comentou desses 20 vulcões hoje que nós temos no mundo que estão em erupção. Então, eles estão ativos e em erupção. Um deles hoje está na Islândia. Nós vimos, né, imagens nas redes sociais desse vulcão da Islândia. O nome dele é Fagradalsfjall. É um vulcão novo, e ele está desde abril em erupção, há alguns meses. Então, voltamos àquele outro ponto da sua pergunta, sobre o tempo de duração de uma erupção. Ela pode durar alguns dias, ser uma erupção rápida, explosiva, jogar aquela coluna de fumaça, né, de cinzas para a alta atmosfera. Pode durar muitos meses. Por exemplo, na Islândia também, o vulcão Laki, em 1783, a erupção dele durou quase um ano, e foi muito terrível. Matou quase 1/3 da população da Islândia. Então, o tempo de erupção varia. Você comentou também sobre quais estariam ativos em erupção hoje, né? Vulcões, além desse da Islândia, nós temos o Etna, que é um vulcão que volta e meia está emitindo lava. O vulcão Kilauea, no Havaí. Tem um vulcão na Etiópia, também já muito antigo, com uma erupção de muitos e muitos anos. Nunca parou de ter lava na sua caldeira. Se chama Ertaali. Então, a Terra é a casa dos vulcões. Tem vulcão para todo tipo de gosto. Todo tipo. Depois a gente pode falar mais sobre isso também. E Marcel, como saber se ele está dormindo ou se ele já está extinto? E aí, o que se considera é que se ele entrou em erupção alguma vez nos últimos 10 mil anos, que coincide mais ou menos com a história mais recente humana, né? Desde os primeiros assentamentos, esses 10 mil anos. Se ele entrou alguma vez ali, a gente considera que esse vulcão está dormente. Está 2 mil anos dormindo. E por isso a importância do monitoramento desses vulcões no mundo todo, né? Esses que estão dormentes e os que, né? Porque existem várias formas de a gente monitorar os vulcões. Então, quer dizer, 10 mil anos considera-se que o vulcão pode voltar a ter erupções. É uma linha de vida muito diferente da do ser humano, né? Isso, de nós como pessoas. É mais uma linha de vida para uma civilização, vamos pensar assim. Entendi. Até por questões que muitas civilizações, elas se assentam ali, cidades, né? Se desenvolvem nos sopés dos vulcões, das ilhas vulcânicas, como o Japão, né? É uma ilha vulcânica. E por quê? Solos férteis, né? Todas essas coisas que atraem as pessoas a morar perto de um vulcão. Mas também lugares muito perigosos, né? Perigosíssimos. E às vezes as populações locais não sabem, né, que uma erupção pode ser iminente. Por isso o estudo para ver se vai acontecer ou não. Hoje já é possível prever as erupções vulcânicas. Olha, muito interessante. Existem vulcões em Marte. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Inclusive, o maior vulcão do sistema solar está em Marte, lá no Equador do planeta marciano, né, no Planalto de Tarsis. Esse vulcão tem incríveis 600 quilômetros de diâmetro. Ele é um vulcão em escudo, ou seja, imagina um escudo medieval daqueles, você vira ele. Então, ele tem aquela forma de um prato virado na mesa.
E ele chega a incríveis também 27 quilômetros de altura. É mais do que 3 vezes a altura da nossa maior montanha na Terra. E as caldeiras desse vulcão têm em torno de 85 quilômetros de diâmetro, lá no cume desse vulcão em cima. Se chama Monte Olimpo. E ele entrou em erupção, acredita-se, entre 1 milhão de anos atrás até 100 milhões de anos atrás. Ele é um vulcão muito, muito antigo. E como Marte não tem a tectônica de placas, os esforços que movimentam a superfície do planeta, a litosfera, aquele pulso de magma, aquele conduto, a raiz do vulcão marciano, do Monte Olimpo, ela está sempre no mesmo lugar, ela nunca se mexeu. Então, o material vai saindo de dentro de Marte, do interior de Marte, o magma, sendo colocado na superfície através de derrames de lava sucessivos, sempre no mesmo lugar. Na Terra, como as placas se mexem, os vulcões são arrancados de suas raízes e eles não conseguem se desenvolver tão alto. E também na Terra nós temos a erosão, o intemperismo, né, chuva, gelo, vento, que desgasta as montanhas. Então, conforme o vulcão cresce, vem os efeitos que vão destruindo a estrutura vulcânica ao mesmo tempo, erodindo ela. Por isso que eles não crescem tanto. Em Vênus, nós temos uma superfície vulcânica, praticamente toda a superfície de Vênus é formada também por derrames de lava. Existem luas, nas luas de Júpiter, a lua de Io, que tem um vulcanismo ativo, talvez seja o astro, né, do sistema solar, o corpo mais ativo. Existe um vulcanismo de parte dele semelhante ao da Terra, que a gente chama de silicático, e também de enxofre, né, derrames com muito, muito enxofre. E às vezes os jatos dessas erupções vulcânicas da lua de Io, essa lua de Júpiter, chegam a centenas de quilômetros para fora do satélite e são ejetados para o espaço. É muito interessante, existem muitos tipos de vulcanismo, embora a Terra seja a casa deles, né? Com muito mais diversidade. Como é que é possível ter tanta informação sobre o que acontece nos outros planetas, assim, essa atividade vulcânica em outro planeta? Isso é interessante mesmo, né? Tão longe, mesmo as luas de Júpiter, tão distantes da Terra, mas aqueles envios antigos, já na década de 70, das sondas, se não me engano, Voyager, né? Uma das sondas passou por essa lua, registrou esses fenômenos, depois a sonda Galileu também, mais recentemente, estudou um pouco melhor. Então, tudo a partir dessas imagens, né, coletadas por essas sondas. E Marte está muito, vamos dizer assim, está muito bem estudado, né? Há muita dedicação de pesquisa sobre Marte, mas tudo isso, por enquanto, é feito a partir de imagens. Nós não temos ainda uma amostra do Monte Olimpo de Marte, né? Uma pedrinha. Agora, da Lua, nós temos. Quando, né, foram à Lua, na década de 60, eles coletaram, então, algumas amostras dessas rochas lunares e trouxeram para a Terra. Acho que algumas tem aqui no Brasil até, na USP, em São Paulo, acho que tem uma amostra. Vou comentar a história de Pompeia e Herculano, na Itália, né? É uma história conhecida, a erupção do Vesúvio, de 24 de agosto de 79, depois de Cristo, né? Dizimou populações inteiras. E hoje nós temos aos pés do Vesúvio, de novo, a cidade de Nápoles, muito densamente habitada, e ela está lá, né? O Vesúvio vai entrar em erupção novamente, em algum momento, e pode ser uma erupção catastrófica, de novo. Por isso, a atenção com essas regiões, né? A Islândia, as cidades da Islândia. A Islândia é um país inteiramente vulcânico. Os 300 mil habitantes da Islândia estão vivendo sobre uma região vulcânica. E uma hora ou outra vai acontecer uma erupção de grande escala. Quer dizer, o Vesúvio, ele pode ser considerado ativo? Sim, exatamente. A última erupção foi na década de 40. Foi na década de 40. Foi mais fraca, né? Foi alguma coisa assim. E eles estão lá com atenção sobre ele, né? Uma hora ou outra. E existem erupções mais catastróficas e menos catastróficas. Por exemplo, essa erupção do Havaí, do Kilauea, que a gente vê na televisão às vezes, você pode caminhar até ao lado da lava, né, na frente dela. São erupções calmas. Às vezes tem alguns jatos de lava. O vulcão atual da Islândia também começou calmamente, as pessoas ficavam do lado observando. Depois teve um pouco mais de atividade mais intensa. Os jatos de lava chegaram a 400 metros de altura, é um Empire State Building. Lá, você imagina um jato de lava a quase 1000 graus, em torno de 1000 graus, realmente, sendo lançado a essa altura. Então, as pessoas que estavam na capital, lá em Reykjavik, a 30 quilômetros do vulcão, um pouco mais,
viam o céu ficar vermelho à noite, é fantástico, né? Uma visão maravilhosa. Você comentou das comunidades que vivem nos vulcões, então o povo islandês, por si só, ele já está acostumado à presença dos vulcões. Então, as lendas, as histórias, o dia a dia, o povo, ele é acostumado com aquilo, ele gosta de observar, ele entende um pouco mais do tema vulcanismo, porque faz parte da vida deles, né?